Como ajudar um dependente? Você já parou para pensar ou está lidando com essa situação? Uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, mas por outro lado, nós precisamos entender o que é ajudar um dependente. Quando a gente pensa em ajudar um dependente químico, significa que você pode ajudá-lo a parar de usar drogas, parar de ter uma vida desorganizada, ter uma vida desordenada e também fazer com que a pessoa não destrua a própria vida. É esse o movimento de ajudar um dependente. Eu entendo que a preocupação, e eu sempre trabalho há muitos e muitos anos já no processo de recuperação de pessoas dependentes, e principalmente nessa orientação que eu lido com as famílias, de como deveria ser a ajuda de um dependente. É importante que você que lida ou vive essa situação hoje possa compreender alguns pontos importantes. Ajudar um dependente químico significa não carregar ele. Significa não assumir responsabilidades que não são suas. Significa que você tem direito de viver a sua vida e que a pessoa dependente química tem direito de viver a vida dela. Ajudar uma pessoa dependente química significa que você dá autonomia e independência, mas que você também abre mão do seu controle, não importa qual seja. A família pode ter várias formas de tentar controlar o dependente, mas no final das contas, ela é controlada pelos comportamentos que eles têm. Eu costumo sempre mostrar para a família que, às vezes, a forma que a gente mantém a relação e esse contato com o dependente químico é uma necessidade muito mais da família do que eles mesmos querem. Ajudar um dependente significa que você não é, de forma nenhuma, responsável pela atitude do outro. Eu gosto muito de separar isso porque quando alguém toma uma atitude, seja para usar drogas, para ter recaídas, seja para poder fazer qualquer coisa na vida, ela tem que entender que isso é um movimento dela. Agora, se ela deixa se influenciar pelos comportamentos de quem está em volta, ela precisa mudar a postura de vida. Você, enquanto família, não é culpada ou responsável pelo aquilo que o outro faz, mas você pode influenciar de forma negativa ou também de forma positiva dentro dessa relação. O que eu quero que você enxergue, de fato, e você comece a observar como você vive hoje, que ajudar o dependente químico também é um processo de mudanças de vários pontos de vista. Ajudar o dependente químico não é acreditar que ele está sofrendo, por exemplo, com o uso das drogas. Uma pessoa dependente química que não reconhece, os problemas que ele mesmo está causando, ele não está sofrendo, ele só está arrumando outras formas de continuar tendo o mesmo uso ou o mesmo comportamento. Ajudar uma pessoa dependente química, e eu estou falando isso de forma muito enfática para você, significa que você também tem que colocar algum tipo de limite. Não existe nenhuma forma de ajudar o dependente químico se você não estabelecer uma relação de limites. Por quê? Talvez você seja uma pessoa extremamente tolerante e talvez você acredite que você tenha que amar a qualquer custo e suportar tudo o que você vive. Ajudar o dependente químico não significa que você ama e não tenha nenhum tipo de condição. Eu vejo muitos e muitas mães, centenas delas, tá? Eu faço tudo para ele ou para ela, mas ele não valoriza, ela não enxerga, me maltrata, me xinga. Significa que você está amando sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de contrapartida e você está ajudando de uma forma errada. Lembra? Ajudar não significa carregar. Ajudar não significa que você tenha que resolver tudo. Porque, afinal de contas, qual é o essencial para a vida? Cada um tem as suas próprias responsabilidades, cada um tem o seu próprio caminho. Você aprendeu a fazer o seu caminho chegando até aqui. O dependente químico também pode fazer o caminho dele. Ela ou ele tem condições de olhar e tomar novas decisões para a vida. Infelizmente, ajudar o dependente químico é um desafio, porque você quer ajudar alguém que em boa parte do tempo não quer ajuda.
ou principalmente vive numa negação, ou principalmente acredita que é loucura da sua parte aquilo que você está fazendo, que é tentar mudar o comportamento do outro. Mas é importante que eu quero que você enxergue um sinal. Toda vez que você tentar ajudar o dependente e ele, por um outro lado, diz: deixa eu viver do meu jeito, entregue na mão dessa pessoa também tudo o que ele quiser tomar de decisões. E principalmente entregue a essa pessoa aquilo que ele vai passar. Só não deixe, que ele viva a vida dele ou viva a vida dela do jeito deles, com você bancando. Por nenhuma razão, por nenhum sentimento de culpa, por nenhum tipo de movimento de vergonha ou de manipulação. Afinal de contas, todas as pessoas têm direito de viver como querem viver. Só que, do mesmo jeito que têm direito, podem também se encontrar com suas escolhas na vida. Isso é bom, não é ruim, não. Não tem nada de errado alguém querer viver, seja torcendo por Corinthians ou por São Paulo, seja sendo uma pessoa que escolhe morar num estado ou no outro, ou viver fora do país. Não tem problema em escolher um estilo de roupa, um estilo de calçado, ou até mesmo algumas questões sexuais, seja por opção, seja por aquilo que é característico da pessoa. Não importa se ela segue uma religião ou se segue outra, a verdade, nós temos uma vida muito diversificada, mas principalmente que deve ter respeito. Agora, as pessoas podem viver o que querem viver, desde que entendam que a responsabilidade pelo próprio estilo de vida é delas. Então, ajudar o dependente químico significa que você também tem que aprender a respeitar aquilo que você não concorda, mas que você deixa muito claro que você não quer que aconteça com você nem dentro da sua casa. Continuar ajudando o dependente químico significa que você também deve aprender a fazer um movimento que nós chamamos de desligamento emocional. Palavrinha difícil de entender, mas na prática mais ainda, Porque desligar emocionalmente é: eu não sou responsável por aquilo que o outro vai fazer, eu também não vou controlar o que o outro vai fazer. Assim, eu amo, coloco as minhas condições, mas entendo que eu não posso ficar aqui tomando conta de tudo. Ou eu devo ficar sentindo triste e alegre porque o outro não está bem. Eu paro também de criar expectativa, eu paro de julgar, eu paro de querer criar com que a pessoa viva no meu ideal. Eu paro de querer colocar a pessoa dentro de uma caixinha porque eu acho que é importante. Eu paro de querer proteger a pessoa se ela mesmo não quer se proteger. Meu papel é ajudar o dependente mostrando o que é certo, o que é errado, mostrando aquilo que a vida traz de consequências, sendo boas ou ruins para aquilo que ele está fazendo ou não. Ajudar o dependente significa também que você pode mostrar para o outro que tudo na vida é algo que você planta hoje e que você vai colher daqui a um certo tempo. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar a direção no sentido de que aquilo que você deseja é o melhor para a vida do outro, mas que você está disposta ou está disposto a fazer o que é necessário para ajudar quando essa pessoa enxergar que está no caminho errado. Em grande parte, a família vive tentando poupar o outro daquilo que está sendo feito. Talvez a própria família faça isso porque ela não quer sofrer quando o outro estiver passando por uma situação difícil. A morte é uma das consequências que nem sempre, na minha experiência, acontece, porque às vezes passa-se 20, 15, 10 anos esperando a morte do dependente porque ele está aprontando. E no final das contas, você, nesse medo, nesse tormento, acaba ali sempre fazendo tudo o que eles desejam. Ajudar o dependente começa, sim, uma mudança da sua postura e também entendendo que o outro tem responsabilidade. Separa o seu lugar, separa aquilo que é seu do outro. Em tudo para a sua vida, tá? Entenda que você não está sendo uma pessoa ruim quando você deixa alguém viver sob as suas próprias escolhas. Então pare de aliviar a vida do outro. Pare de pagar pensão quando a responsabilidade não é sua. Pare de pagar convênio médico quando você entende que o outro não pode manter. Para, de poder manter o dependente químico sem poder trabalhar ou vivendo dentro da sua casa, trancado, dizendo que não pode encarar o mundo. Pare de fazer aquilo que alimenta tudo isso
Isso é ajudar o dependente. Não banque, não sustente, seja financeiramente, seja emocionalmente, psicologicamente, as desculpas que o dependente químico te conta, ou as mentiras das histórias que ele está te falando, porque você, de fato, merece ficar presa ou preso nessa situação. A mudança começa e a ajuda começa quando você entende que ajudar não é resolver nada pelo outro e nem fazer pelo outro, e sim que você pode apoiar e que você pode, de fato, mostrar que existe uma direção pela sua experiência, pela sua vida, por aquilo que você aprendeu, por aquilo que você entende. Às vezes os dependentes químicos criticam muito quem quer ajudá-los, porque acham que vocês estão errados. Faça a sua parte, deixe o outro construir a própria vida. Assim você está ajudando o dependente, e você claramente não vai adoecer nesse processo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que você tenha compreendido alguns pontos, e se você gostou, dá aquele like, aquele joinha, curta, como a gente sempre fala aqui, compartilhe com alguém também que você acha que é importante esse conteúdo, e deixe seus comentários. E se porventura você ainda não está inscrita ou não se inscreveu aqui no nosso canal, faça isso agora. Clica no sininho aqui abaixo, se inscreva de forma gratuita, ative as notificações e venha sempre assistir os novos vídeos aqui do canal. E juntos somos mais fortes. Você quer ajudar o dependente químico e ainda não está inscrito aqui no nosso canal? Faça isso agora. Ative aqui a sua inscrição e a notificação. Vamos juntos, e juntos somos mais fortes.